Agradecendo o regresso de todos os participantes à sala, vamos então prosseguir com os trabalhos desta manhã sobre o tema Desporto e Justiça. O próximo painel tem como tema Desporto e Fiscalidade. Vai ter como orador Paulo Lourenço e moderação de Pedro Fernandes. Bom dia a todas e a todos os presentes. O meu nome é Pedro Fernandes, contabilista certificado. Queria só fazer aqui 3 apontamentos. Dar os parabéns à organização pelo excelente evento, a todos os intervenientes. E queria fazer aqui 2 agradecimentos. O convite feito pelo município, ao seu presidente e à sua equipa. E um especial agradecimento ao mentor da organização, que tenho o privilégio de estar aqui, que está aqui comigo no palco. Portanto, um conterrâneo, um abrantino e um amigo. Agradecer-lhe especialmente o convite que me fez, espero estar à altura dele. Sem mais delongas, porque cabe-nos a nós encerrar amanhã dos trabalhos. Vamos entrar no tema do desporto e da fiscalidade, que espero que vá ao vosso encontro. Obrigado. Bom, então bom dia a todos e a todas. Espero que tenham estado a aproveitar bem dos temas que aqui vêm a ser discutidos. Não vou gastar muito tempo, porque eu tenho consciência da hora, que já é tardia, já está muita gente com vontade de ir almoçar. Em primeiro lugar, também gostaria de dizer 2 coisas muito rápidas também. Dizer para mim que hoje é um dia particularmente feliz para mim, é um dia de muita satisfação. Eu fiz uma parte da minha vida profissional toda a andar em congressos, seminários, coisas destas, aulas, ações de formação. Nunca tinha tido a possibilidade e a oportunidade de estar no meu concelho natal. Eu sou da freguesia de Moriscas, do concelho de Abrantes, e para mim é motivo de grande satisfação poder estar aqui hoje a partilhar convosco algumas destas ideias. Agradecer também todas as delicadezas que têm sido dirigidas a mim hoje ao longo do dia também. Não sou merecedor delas, portanto fiz aquilo que acho que é o meu dever, portanto todos nós temos que dar o nosso contributo, e eu achei que podia ser uma boa ideia também. Desafiei na altura o Luís, com o Jorge Sileno, o Pedroso Leal, e achámos que podia ser uma boa ideia fazer um congresso do desporto aqui. Foi uma ideia que começou muito antes da pandemia ainda, a pandemia veio interromper tudo muito isto, e pronto, eu mais não fiz do que dar um pequeno contributo, dizer que ao longo destes meses começámos com esta organização em julho, portanto, na altura do verão, e foi, na verdade, muito gratificante perceber a dinâmica que existe nestes municípios, pelo menos nestes 4 que eu tive a oportunidade de assistir, quer do ponto de vista cultural, quer do ponto de vista desportivo. Portanto, toda a dinâmica que acontece semana atrás de semana, e, portanto, não foi nada complicado integrar-me numa equipa destas e poder partilhar juntamente com eles desta organização. Penso que as coisas estão à vista, falaram por si. Tenho recebido o feedback também dos outros municípios, as coisas estão a correr com uma dinâmica incrível, com muita participação, e, portanto, é só isso, mais nada. Em relação ao tema, eu tive também alguma dificuldade, confesso. Eu fiz uma parte substancial da minha atividade profissional no domínio da fiscalidade e do desporto, concretamente também na fiscalidade. Iniciei-me na autoridade tributária, que na altura se chamava Direção-Geral dos Impostos, e, portanto, tive alguma dificuldade em conseguir escolher o tema. E queria, na verdade, falar aqui de um tema que tivesse muito a ver aqui também com a nossa região, que tivesse muita ligação com o movimento associativo, e às tantas dei-me conta, na sequência até de um artigo que tinha feito para uma revista da especialidade, dei-me conta de que uma das grandes dificuldades que o movimento associativo tem hoje em dia, para além de ter já hoje grande dificuldade em conseguir recrutar recursos humanos, que essa é das principais dificuldades, as pessoas pagam nitidamente para ter que trabalhar no movimento associativo, tem também muita dificuldade a nível do financiamento. Portanto, as receitas não abonam nos clubes, os clubes vivem com muitas dificuldades e, portanto, todas as tentativas que possamos encontrar, ou todo o contributo que possamos dar para que elas possam, na realidade, conseguir angariar novos meios de financiamento, são sempre bem-vindos. E lembrei-me porque tive a oportunidade, já nos distantes anos de 1995 e 96, na altura eu trabalhava com o professor Sousa Franco, era adjunto do professor Sousa Franco no Ministério das Finanças, e calhou na altura, a Assembleia da República fez na altura exatamente
uma lei de autorização legislativa, que é esta que está aqui. São 2 ou 3 slides, só rápidos de enquadramento, para não levar muito tempo. Esta lei 127B/97, que aprovou o Orçamento de Estado para 1998, no artigo 43 dizia exatamente que o Governo deveria proceder à definição dos objetivos, à coerência e à graduação de todos os donativos que estavam efetivamente a ser atribuídos nos mais diversos domínios, desde o domínio desportivo, social, cultural, ambiental, científico, etc. E, portanto, no fundo, o que se pretendia era criar um regime claro, inovador, incentivador, que permitisse, de alguma forma, conseguir captar investimento privado para dentro dos setores da sociedade que dele mais carenciavam, nomeadamente no domínio social, no domínio ambiental, no domínio cultural e também, necessariamente, no domínio desportivo, que é aquele que nos interessa. E, na sequência disso, foi publicado o Decreto-Lei 74/99, de 16 de março, que criou uma coisa que se passou a chamar Estatuto do Mecenato, que englobava todas essas vertentes do mecenato. Mais tarde, já em 2006, através daquele artigo 87 da Lei 53A de 2006 também, que aprovou o Orçamento de Estado para 2007, no fundo o que o legislador acabou por fazer foi dizer: não faz sentido haver aqui regimes específicos separados, compartimentados, há um Estatuto dos Benefícios Fiscais em vigor em Portugal e, portanto, o que faz sentido é pegar no Estatuto do Mecenato e incorporá-lo dentro do Estatuto dos Benefícios Fiscais. E, portanto, no fundo, foi só isto que foi feito. A única alteração substancial que foi feita foi exatamente essa. Porém, os problemas agravaram-se substancialmente, porque, se vocês repararem, se derem conta, são muito poucas as instituições, as coletividades de cultura, recreio, etc., que usufruem de donativos no âmbito do mecenato. E isto tem uma razão de ser. É uma razão de ser que cada vez mais vai desaparecendo, é uma razão de ser que cada vez mais cria condições para que haja investimento privado no domínio do desporto, mas não deixaram de passar uma série de anos sem que estes problemas efetivamente acontecessem. E os problemas aconteciam exatamente por causa da própria noção de donativo. Porque, na verdade, se nós compararmos a atribuição de uma determinada importância por parte de uma empresa, por exemplo, um clube, se ela for enquadrada no âmbito do mecenato, como um donativo tem um regime fiscal aplicável, se ela não for enquadrável como donativo, ela tem um regime fiscal completamente diferente e altamente penalizador. E a autoridade tributária, na maior parte das vezes, o que entendia era que as importâncias atribuídas aos clubes desportivos não se enquadravam no conceito de donativo previsto agora no artigo 61 dos Estatutos dos Benefícios Fiscais. E, fundamentalmente, por causa do segundo requisito que ali está previsto. Portanto, para haver um donativo, fundamentalmente tem que se verificar 3 requisitos em concreto. Tem que haver uma entrega em dinheiro ou em espécie, é fundamental para que isso aconteça. Não tem que ser sempre dinheiro, pode ser em espécie, mas tem que haver uma entrega. E essa entrega tem que ser efetuada ou uma entidade pública ou uma entidade privada que exerça a sua atividade no domínio do desporto. E até aqui, nada de novo, nenhum problema se coloca. O problema coloca-se é que, para ser considerado um donativo e para poder ter relevância no âmbito do Estatuto do Mecenato, essas entregas em dinheiro ou em espécie têm que ser efetuadas sem contrapartidas que configurem obrigações de caráter pecuniário ou comercial. E era aqui é que a coisa começava a azedar toda. E isto porquê? Porque bastava chegarmos aqui a um pavilhão qualquer em Abrantes ou um recinto desportivo qualquer que fosse, ver o logótipo, por exemplo, da Caixa Geral de Depósitos e a autoridade tributária dizia: isto não é um donativo, porque isto tem uma contrapartida de caráter comercial. Tem ali o logótipo da Caixa Geral de Depósitos e, portanto, isto configura uma prestação de serviços de publicidade. E como é uma prestação de serviços de publicidade, vamos ter que tirar daqui 2 consequências. A primeira é que vocês, clube desportivo, deveriam ter liquidado o IVA e não o fizeram. E, portanto, vamos exigir o IVA dos 4 anos anteriores, que é o período de caducidade, prazo dentro do qual a autoridade tributária pode fazer correção de impostos. E em relação à entidade que atribui o donativo, nós não vamos aceitar a tal majoração. Vamos ver já de seguida que quem atribui um donativo enquadrável no âmbito do tal Estatuto de Mecenato tem direito a fazer a majoração das importâncias que entrega. Majoração essa que pode ser de 30% ou 40%, consoante os contratos sejam anuais ou plurianuais, mas tem a possibilidade, por exemplo, de dar 1.000 euros e considerar como gasto para efeitos da sua atividade 1.300 ou 1.400. E, portanto, isto configura, na verdade, um benefício relevante, interessante. Mas com a atitude que a autoridade tributária teve durante anos e anos, para além da questão do IVA, que penalizava o próprio clube desportivo, em relação à entidade que dava o donativo, ia-lhe dizer: olha, em relação ao donativo atribuído, como ele não tem a característica de donativo porque configura uma obrigação de caráter comercial, nós vamos não aceitar a majoração, e até aí nada de mal,
mas vamos exigir agora o pagamento de juros compensatórios e de coimas pelo facto de o Estado ter arrecadado menos imposto do que aquilo que deveria ter arrecadado. Resumindo e concluindo, o que é que daqui surgia? Que as entidades não queriam fazer donativos no âmbito do mecenato e os próprios clubes desportivos não queriam receber esses donativos porque eles se transformaram autenticamente num pesadelo. Para vocês terem uma ideia, eu tive a oportunidade e a possibilidade de participar, porventura, se não foi a maior, mas uma das maiores manifestações desportivas que ocorreu em Portugal, que foi o Campeonato da Europa em 2004. A Sociedade Euro 2004 tinha um regime de mecenato próprio criado por lei e teve 0 cêntimos de mecenato. Ninguém quis fazer mecenato desportivo e ninguém queria. E tudo isto exatamente por causa do conceito de donativo. Tudo aquilo que pudesse eventualmente vir a ser entendido como configurando uma contrapartida de caráter pecuniário ou comercial, a autoridade tributária entendia que perdia a natureza de donativo, assumia a natureza de uma prestação de serviços sujeita a imposto, com as correções daí advenientes e, portanto, praticamente ninguém queria aceitar, digamos assim, entrar num mecenato. O que é que, entretanto, mudou, que foi mudando de forma muito gradual, muito ténue, mas o que é que efetivamente mudou, que permite que hoje se possa olhar já para o mecenato como uma alternativa credível, ou pelo menos muito mais credível, no sentido de conseguir captar investimento privado para dentro do desporto. Foi exatamente a alteração que foi introduzida no artigo 64 dos Estatutos dos Benefícios Fiscais, que começou por ser de 5%, ou seja, no fundo o que é que o legislador veio dizer? Vamos aceitar a partir de determinada altura que possa haver contrapartidas, porque se não houver contrapartidas então ninguém faz mecenato. Vamos estabelecer limites em relação a essas contrapartidas. Bom, em primeiro lugar veio dizer que a contrapartida, se for dada pelo clube, se for uma obrigação de caráter comercial ou pecuniário, não estará sujeita à IVA, desde que o valor que é atribuído como contrapartida por parte do clube que recebe o donativo a quem presta, digamos assim, esse donativo, não ultrapassasse na altura 5% do valor do donativo recebido. Foi assim exatamente que isto começou. Ou seja, se nós chegarmos a um pavilhão qualquer e a Vitalis ou qualquer outra entidade quer dar um donativo de 1.000 euros e diz eu dou o donativo de 1.000 euros, mas dentro deste pavilhão só se vão vender águas da Vitalis. Não se vão vender águas do Luz nem nada disso. E, portanto, eu dou o donativo, mas quero ter aqui uma máquina de distribuição automática que só tem águas da Vitalis. Desde que essa contrapartida não fosse superior a 5% dos 1.000 euros que fossem atribuídos, não perderia a natureza de donativo, não estava sujeito a IVA e, portanto, poderia usufruir da majoração que vamos ver de seguida dos 30% ou dos 40%. Bom, chegou-se à conclusão rapidamente que os 5% não tinham expressão rigorosamente nenhuma, portanto, nem aquecia, nem arrefecia, e há cerca de 2 anos ou 3 atrás, o limite foi alterado para 10%. E agora, recentemente, com o Orçamento de Estado para 2022, na sequência de um grupo de trabalho que, por acaso, tive eu a felicidade e a oportunidade de coordenar, criado no âmbito do Comitê Olímpico de Portugal, foram apresentadas várias propostas ao Governo. Uma delas foi exatamente para se aumentar o valor da contrapartida atribuída de 10% para 25%, coisa que veio a consagrar-se com o Orçamento de Estado que está atualmente em vigor. E, portanto, no fundo, o que é que temos hoje e porque é que o meu apelo é no sentido de cada vez mais se começar a falar destas questões do mecenato? É que, na verdade, com 25% já começa a ser relativamente interessante chegar ao pé das empresas e retirar aquele fantasma de que tudo aquilo são prestações de serviço de publicidade e que não pode haver efetivamente mecenato. Porque hoje já pode haver mecenato, porque o único problema, o único obstáculo que existia exatamente ao mecenato desportivo, e é bom que tenhamos presente que os obstáculos que eu refiro aqui ao mecenato desportivo, que eu me tenha apercebido, nunca aconteceram, por exemplo, em relação ao mecenato cultural. Desde sempre, eu próprio às vezes vou com alguma regularidade ao Teatro de São Carlos, ao Teatro de São Luís em Lisboa, e todos eles são exatamente, têm uma parte da sua subsistência vivendo através de donativos que são atribuídos pela Fundação EDP, pela Fundação Milênio BCP, etc. E nunca a autoridade tributária pôs em causa se havia ou não havia estas tais contrapartidas que no início não podia existir nenhuma e a partir de determinada altura se ultrapassavam os 5%, os 10% ou os 25%. E, portanto, este problema foi sempre específico do desporto. E, curiosamente, pelo menos daquilo que me foi dado sempre a perceber, com particular incidência sempre nos distritos de Santarém e nos distritos de Setúbal. Foram os distritos, por via das funções que eu desempenhava e desempenho ainda na Federação e acompanhando as inspeções tributárias aos diversos agentes desportivos, e os distritos de Santarém e de Setúbal eram aqueles mais martirizados. Bom, hoje em dia,
em resumo, o que é que nós podemos efetivamente então ter? Temos a possibilidade de chegar perto das empresas, os dirigentes associativos, dirigentes dos clubes, têm a possibilidade, têm que ter também a iniciativa, não se pode ficar de braços cruzados, tem que se ter a iniciativa de ir junto das empresas e dizer, olha, os problemas que existiam em relação ao mecenato deixaram de existir. E, portanto, há aqui a possibilidade de vocês nos concederem um determinado donativo, há a possibilidade de nós darmos uma contrapartida pelo recebimento desse donativo e o único cuidado que temos que ter é que a contrapartida que eu, clube desportivo, vou dar a quem me dá o donativo não pode ultrapassar 25% do donativo que eu efetivamente recebi. É evidente que há uma coisa que ainda fica difícil de ultrapassar, que é, há situações em que, na verdade, é relativamente difícil determinar como é que se calcula estes 25%. 25% de quê? Portanto, se eu deixar instalar, por exemplo, uma máquina dentro de um pavilhão, com mais ou menos dificuldade, pode-se perguntar à associação representativa do setor quanto é que custa o arrendamento de um dia de pavilhão, por exemplo, para ter lá uma banca para vender produtos, etc. E, portanto, aí há um valor de referência. Há, no entanto, determinadas situações em que a dificuldade pode ser em conseguir encontrar o valor de referência para verificar se ele ultrapassa ou não em mais de 25% o montante do donativo que foi recebido. Em que é que se concretiza depois esse donativo? Concretiza-se na possibilidade para a empresa que o atribui de considerar como gasto para efeitos de IRC, no caso de ser uma empresa, até ao limite de 6 por mil do volume de negócios, esses donativos, desde que eles sejam atribuídos a estas entidades. E vamos ver que cabem aqui também as associações desportivas. Portanto, para além das entidades representativas do desporto em Portugal, como são o Comitê Olímpico de Portugal, o Comitê Paralímpico, a Confederação, as pessoas coletivas de utilidade pública desportiva, que a doutora Ruth Soares hoje tão bem explicou em que é que consiste esta utilidade pública desportiva, que é própria das federações desportivas e que muitas vezes, como ela também referiu, se confunde. Ter utilidade pública desportiva não é o mesmo que ter utilidade pública, são coisas distintas para entidades distintas e, portanto, também as pessoas coletivas de utilidade pública desportiva, ou seja, as federações desportivas podem também ser destinatárias de donativos no âmbito do mecenato, mas todas as pessoas coletivas de utilidade pública podem receber donativos e é aqui que se enquadram os clubes desportivos, porque praticamente todos eles têm utilidade pública. Só há um pequeno senão, que na verdade é relativamente recente, mas que também cria amargos de boca. É que todas as pessoas coletivas de utilidade pública, com o novo regime que foi criado, estão obrigadas a apresentar as suas contas numa plataforma própria da Presidência do Conselho de Ministros. Têm que aprovar as contas na Assembleia Geral, depois de ter tudo aprovado, têm que as submeter através dessa plataforma eletrónica. E a consequência para a falta de apresentação é a perda de utilidade pública. Ou a suspensão, pelo menos. E a suspensão da utilidade pública impede o acesso ao mecenato. E impede o acesso a outros benefícios fiscais, como, por exemplo, a isenção de IMI, a isenção de imposto de selo, a isenção de IMT. Portanto, o cuidado que tem que se ter é ter alguém dentro da coletividade que conheça a plataforma, que saiba como é que ela funciona, que faça o registro, que basta fazer uma única vez, para ficar depois com a password da autenticação e a partir daí todos os anos o cuidado que tem que ter é aprovar as contas, submetê-las para não perder a possibilidade não só de manter os benefícios fiscais que efetivamente tem, como poder aceder exatamente a este estatuto do mecenato. Portanto, é através exatamente do artigo 62, número 6, na parte que diz respeito às pessoas coletivas de utilidade pública, que está garantido o acesso por parte dos clubes desportivos ao mecenato desportivo. Há outras entidades, algumas, enfim, que também existem aqui na zona, associações promotoras do desporto, não sei se ainda haverá alguma, haveria uma ou duas, não sei se ainda hoje há alguma, mas há, por exemplo, os Centros de Cultura e Desporto do Inatel, que estão muito implantados no Distrito de Santarém e que também têm a possibilidade de aceder ao Estatuto do Mecenato via artigo 62, número 6, sendo que o objetivo é que todas elas tenham, como têm, obviamente, o fomento e a prática de atividades desportivas. Depois, qual é o benefício para quem dá exatamente esse donativo? É a possibilidade de majorar a importância que efetivamente atribuiu. Se eu dou 1.000 euros, posso considerar como gasto na minha contabilidade o valor correspondente a 1.300 ou a 1.400, consoante seja anual ou plurianual. Portanto, os donativos são levados a custo em valor correspondente a 140%, se eles forem celebrados ao abrigo de contratos plurianuais, celebrados que contenham os objetivos a definir, os montantes a atribuir, etc. Portanto, a majoração só de ser mais ou ser menos só tem a ver com o facto de ser atribuída de forma anual ou plurianual.
Há depois todo um conjunto de requisitos que estão aí nos slides, que depois podem ser efetivamente distribuídos, que o senhor moderador, que faz o favor também, já agora fica bem também retribuir, que é exatamente recíproco o sentimento que ele tem. Eu também tenho particular gosto de estar aqui com ele, não só pelo facto de ele ser meu amigo, mas também de ser meu conterrâneo e de ser uma pessoa da área, não é de direito, mas é da contabilidade e, portanto, está ligado também a estas matérias e, portanto, deixarei para ele depois, se ele quiser fazer depois o resumo, digamos assim, ou colocar alguma questão relacionada com os procedimentos que têm que ser seguidos para aceder ao mecenato, que mais não é também do que aceder através de uma plataforma, que é a plataforma do SNID, do Sistema Nacional de Informação Desportiva, que também é de registro único, basta registar uma vez. Agora, para aceder aos donativos também é preciso inserir os dados através dessa plataforma. É preciso obter o reconhecimento por parte do Secretário de Estado do Desporto, reconhecimento não só da entidade como entidade relevante no domínio do desporto, como a própria ação que se pretende ver abrangida no âmbito do Estatuto do Mecenato tem que estar também enquadrada por despacho do Secretário de Estado. Esse despacho é válido por 1 ano, portanto isto tem que ser feito pelo menos uma vez por ano, mas pronto, eu penso que valerá a pena e a ideia, o resumo que eu queria deixar aqui bem presente para concluir, é exatamente este, o de que as contas hoje em dia dos clubes têm que estar devidamente aprovadas em Assembleia Geral, têm que ser submetidas sob pena de perderem todos os benefícios, quer os benefícios fiscais constantes dos estatutos de benefícios fiscais, o IMT, o IMI, o Imposto de Selo, etc., quer a impossibilidade que daí resulta de acederem ao Estatuto do Mecenato. O Mecenato hoje tem já a particularidade que o único obstáculo que era levantado pela autoridade tributária era o de que não poderia haver contrapartidas de caráter comercial ou de caráter pecuniário. Essas contrapartidas hoje podem existir e a única dificuldade que poderemos ter é em conseguir quantificar se a contrapartida que é dada ao mecenas, que atribui um determinado donativo, se ultrapassa ou não ultrapassa os 25% que estão atualmente previstos na lei. Naturalmente que eu teria, com toda a franqueza, isto era um tema que daria para falar um dia inteiro, com toda a sinceridade, não é? Mas também já tenho consciência da hora que é, não quero também contribuir, dar o contributo para que isto possa atrasar muito mais, até porque estamos na hora do almoço. O moderador também tem que fazer alguma coisa, não é só estar ali sentado, não é? E vocês também podem ter algumas questões para colocar, de maneira que eu, para já, pelo menos ficaria por aqui. Agradeço muito a vossa atenção e até já, então. Obrigado. Agradecer aqui a excelente apresentação aqui do orador, do Dr. Paulo. É verdade que o tema é muito mais abrangente do que aquilo que nós pensamos muitas das vezes. Há aqui umas questões que eu gostava de colocar, mas antes disto quero fazer aqui um breve apontamento, porque o que foi aqui apresentado numa forma resumida leva-nos para outro patamar de responsabilidade. Eu estou aqui como contabilista certificado e sinto essa responsabilidade, portanto, aceito aqui o desafio do orador, do Dr. Paulo, porque é assim, não por ser moderador, mas por outras 3 funções que eu acumulo aqui. O contabilista certificado hoje tem uma responsabilidade porque desenvolve contabilidade e dá assessoria fiscal na medida do possível às associações. Estou aqui como membro de um clube que não parece pela minha fisionomia, mas de squash, e também como associado de clubes. E a particularidade que fica aqui é a preocupação que os clubes ou as associações têm. Agora, o que é que eu quero passar aqui como ponto importante? O mecenato vai muito mais além do que foi discutido aqui hoje, porque obviamente aqui é uma apresentação resumida. Fala-se no cultural, o desporto teve sempre aquela preocupação ou aquele receio de não estar, mas eu acho que a plateia, os presentes e os demais devem ver isto como um instrumento muito importante. Um instrumento muito importante porquê? Porque o mecenato é uma forma de financiamento das associações e deve ser utilizado como tal. Agora, nós, muitas das vezes, e eu sinto isso como contabilista, é que fugimos desta particularidade porque vem aqui um chavão que muitas das vezes cai, que é a fiscalidade, mete a autoridade tributária e muitas das vezes nós fugimos disso. Agora, não o devemos fazer, no futuro devemos tentar fazer uma ligação a ele pela simples razão. Nós, obviamente, temos os financiamentos do município,
que são importantes para as associações, mas não devemos descartar esta possibilidade de termos financiamentos privados, quer através de entidades privadas singulares que podem ter os verdadeiros benefícios no IRS, quer as entidades coletivas que, se nós conseguirmos explicar bem, eles estarão cá para nos apoiar. Terão cá para nos apoiar e nós termos fontes de financiamento para desenvolver a nossa atividade desportiva. É verdade que aqui, essencialmente, no município de Abrantes e provavelmente nos outros intervenientes, a maior modalidade é o desporto, o futebol, peço desculpa, o futebol. Mas não nos podemos esquecer que, mesmo que seja só o futebol, há camadas jovens onde há muitos atletas a desenvolver esta atividade desportiva, aos adultos. Estão aqui representantes das associações locais que são capazes de partilhar da minha opinião, que é, se calhar num domingo, que são os campeonatos da Enatel, que é a maior expressividade no Concelho de Abrantes, somos capazes de ter 200 desportistas a desempenhar a atividade desportiva nos diversos campos de futebol, mas nem são só esses, são também as camadas jovens. Portanto, a mensagem aqui é de valorizarmos o mecenato. Provavelmente poderemos ter que abrir outras sessões ou desenvolver outras sessões locais para que as pessoas tenham sensibilidade para essa situação. O que foi apresentado aqui não é nada difícil de alcançar, tem que haver uma mudança de paradigma, porque obviamente nós sabemos que os clubes são geridos de clubes de bairro ou de local, mas se nós também fizermos um esforço, nós contabilistas ajudarmos os dirigentes associativos a terem outra disposição, outra mentalidade para o processo, também os pode ajudar. E provavelmente poderemos ter aqui recursos em que as próprias associações podem vir aqui a desenvolver os seus fins esportivos e terem recursos para essa situação. Não vou alongar-me muito mais. Esta era o resumo ou a apresentação que eu gostava de fazer para transmitir a vocês. Tinha aqui 2 ou 3 questões para colocar aqui ao orador. Vou-me resumir a uma, de uma forma abrangente, porque acaba por ser uma preocupação como elemento de uma associação, de um clube desportivo, e, portanto, Dr. Paulo, gostava de lhe colocar aqui uma questão, que penso que pode ser transversal às demais preocupações. Portanto, tendo eu aqui um clube desportivo, ou uma associação, pronto, vamos nos resumir aqui à nossa localidade, se não levarem mal. Casa do Povo das Mouriscas, por exemplo, que é um clube da Enatel aqui do nosso concelho. Se eles quiserem ou se eles tiverem interesse em avançar para benefícios do Estatuto de Mecenato, o que é que eles devem fazer? Como é que eles se devem posicionar para que possam estar legais e para que possam chegar às diversas entidades, sejam elas de iniciativa particular ou coletiva, para poderem receber estes apoios e estarem tranquilos com o grande problema que muitas vezes as pessoas temem, mas que eu penso que não há que temer, que é a autoridade tributária, pelos problemas que o orador apontou. Obrigado. Bom, a primeira coisa que tem que fazer é existirem como associação de direito privado, criada nos termos do Código Civil, que isso existe, não há dúvida nenhuma, até por conhecimento pessoal, sei que é essa a situação que existe. Depois o que tem que ter é a preocupação de, anualmente, aprovarem as demonstrações financeiras, como eu já referi, portanto têm que apresentar contas aos seus associados numa Assembleia Geral própria. Essas demonstrações financeiras, depois de serem aprovadas, são registadas numa ata, não é? E essa ata tem que ser submetida através desta plataforma na presidência do Conselho de Ministros. Portanto, as contas têm que ser apresentadas, que é condição para poderem exatamente aceder a este benefício fiscal, entre outros, não é? E depois terão que se registar nesta plataforma, que eu passei ali também, que é a plataforma do SNID, do Sistema Nacional de Informação Desportiva, que é de registro único, portanto tem que haver um responsável desse clube, não é? Que faz o registro, tem um username, tem uma password, através do qual entra e através do qual vai dar a conhecer a intenção, o projeto ou conjunto de projetos para aquele ano em concreto, de janeiro, por exemplo, de janeiro de 2023 a dezembro de 2023, vai dizer: nós vamos exercer a nossa atividade no domínio do futebol, do basquetebol, do handball, do que quer que seja, não é? Vamos participar numa competição distrital ou numa competição do Inatel, do que quer que seja, não é?
têm um determinado plano esse que obriga necessariamente a ter fontes de financiamento e temos 2 ou 3 ou 4 entidades interessadas em financiar esta situação. Uma vai-nos dar um donativo de 500 euros, outra um donativo de 1000 euros, etc. E, portanto, no fundo, fazer o registro, obter o despacho, que é um despacho automático, portanto, é um ficheiro PDF que sai logo da própria plataforma, através do qual o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto vem reconhecer o interesse desportivo daquela coletividade na localidade onde ela se encontra implementada e vem reconhecer a valia técnica para o desporto das ações que pretendem ser levadas a efeito e que têm que ser apoiadas pelos mecenas, não é? Com base neste despacho, recebe o subsídio, tem que ter depois um registro, pode ser uma folha Excel, digamos assim, que contém um registro informático atualizado com as entidades que atribuíram os donativos, o número de identificação fiscal, o nome, os montantes. Se for plurianual, tem que ter um contrato escrito e assinado por ambas as partes, naturalmente, não é? E uma vez por ano também, que é até ao final do mês de fevereiro do ano imediatamente a seguir, tem que apresentar um impresso próprio, que é modelo 25, da Imprensa Nacional Casa da Moeda. É das poucas coisas que ainda funciona com impressos da Imprensa Nacional Casa da Moeda, já não há assim muitos, não é? Onde vai identificar exatamente quem é que foram os mecenas no ano anterior, quais os montantes atribuídos, as moradas, os números de identificação fiscal e pronto, e é isto. Ok, obrigado. Essencialmente era esta a questão que eu queria colocar para que todos nós possamos perceber o funcionamento disto. É certo que o contabilista também vai ter um papel importante nas associações, há de ajudar nesta parte final das obrigações legais, e portanto eu penso que o mais importante foi aqui apresentar este modelo, esta forma de financiamento que devem ter em consideração no futuro, pela forma como foi aqui desenvolvido o processo. Não me vou alongar muito mais, vou abrir a discussão à plateia, porque provavelmente haverá questões que possam querer colocar aqui ao Dr. Paulo, portanto, abro a discussão à plateia. Temos 3 questões, mas peço, como a moderadora anterior, que chegue o micro. Obrigado. Obrigada. Peço-lhe só um favor, que se identifique, se não se importar. Alexandra Coelho. Obrigado. Foi um gosto ouvir o Dr. Paulo a falar, ainda que eu tenha entrado um bocadinho atrasada, mas a minha questão prende-se efetivamente com essa parte do donativo. Eu sei que é uma forma de financiamento de algumas associações, clubes, os clubes de futebol são associações, e que têm a obrigatoriedade de promover a cultura, o desporto, a ação social. Isso são objetos do estatuto de uma associação considerada clube. Claro. E aquilo que eu questiono é o seguinte: uma vez que a grande maioria dos clubes não tem SAD associada, tem que se financiar através de cotas de associados ou então os pagamentos dos miúdos que andam nas modalidades. E eu pergunto se esse pagamento é uma forma de donativo que pode entrar no regime do benefício fiscal. Essa é uma pergunta interessante e vai interligar com uma outra situação que daria para outro congresso, com toda a sinceridade. Porque isso tem a ver com o regime fiscal específico aplicável às entidades do setor não lucrativo, não é? E é uma discussão, em todas as ações lá da escola de futebol, lá da Federação, essa questão é sempre colocada. Porque hoje há uma tendência, porque é assim, o artigo 54 do Código do IRC, salvo erro, exclui da tributação as cotas dos associados. E então o que é que os clubes têm a tendência de fazer? Bom, se as cotas não estão sujeitas a imposto, vamos criar aqui uma nova cota. E a nova cota que é criada é exatamente a cota atleta. Às vezes é assim que lhe chamam. Alteram os estatutos e dizem há 2 espécies de associados. Há o associado normal e há o associado atleta que paga uma determinada cota, com o objetivo exatamente de tentar que, por via desse artigo 54, tudo aquilo que é cota deixa de estar sujeito à tributação. Bom, mas como toda a gente sabe, não é? As coisas não são pelo nome que as chamamos, não é? E, portanto, pelo menos a autoridade tributária, eu próprio também tenho uma ideia pessoal sobre isso e poderei transmiti-la, mas penso que aqui o que interessará para a generalidade das pessoas será saber qual é que é o posicionamento que a AT tem perante essa situação. E a autoridade tributária o que entende é que isso é uma forma encapotada de ser uma atividade de natureza comercial. E, sobretudo, por razões de caráter concorrencial.
Porque, no fundo, o exemplo que é dado é este. Se eu tiver um clube desportivo como uma escola de futebol, e se tiver alterado os estatutos, e se disser que os miúdos ou os pais dos miúdos têm que pagar uma cota e que ela está excluída, não vem daí mal ao mundo. Mas se ao lado tiver uma sociedade comercial que tem também uma escola de futebol, vai ter que pagar não só o IVA, como vai pagar IRC, e, portanto, cria aqui uma questão de concorrência desleal. O que é que isso significa? As cotas dos associados, na verdade, não estão sujeitas à tributação, porque só têm cotas dos associados quem exerce a atividade naquele domínio. São só as associações de direito privado e mais nada. Agora, se a partir do momento em que aquilo entra em concorrência direta com outros sujeitos passivos ou com outras formas de atuação ou de exercício de atividade, como é o caso das sociedades, por exemplo, não é? Isso perde a natureza de cota e o que passa a existir é uma prestação de serviços que os clubes fazem aos pais e aos atletas, que não só está sujeita à IVA, no entendimento da AT, como deve ser sujeita à IRC e, portanto, não tem a natureza, digamos assim, de donativo no âmbito do Estatuto do Mecenato. Porque até a minha questão é, se tivesse natureza de donativo, eu que pago a cota, pago a mensalidade da modalidade da minha filha, poderia ter um benefício fiscal no IRS, é verdade, que não o tenho. É verdade, Alexandra, mas se verificar, e obviamente que eu não posso ignorar que a Alexandra é jurista, não é? Porque eu sei que conhecemos, não é? Portanto, é assim, o conceito de donativo também tem subjacente a ideia de doação. Exato. E o contrato de doação tem caráter unilateral. Certo. Portanto, não há, como na compra e venda, um toma lá, dá cá, não é? Portanto, há uma pessoa prescinde de uma parte do seu património por espírito de liberalidade, não é? E sem receber rigorosamente nada em troca, a não ser a gratidão, não é? Ora bem, no caso da importância que os pais pagam para um determinado clube, há uma relação bilateral, não é unilateral. Não. Eu coloco lá o miúdo serviço na prática desportiva, pago um determinado valor, mas recebo uma contrapartida direta. E, portanto, só por aí já seria suficiente para afastar a questão do donativo, não é? Porque não tem caráter unilateral, tem caráter bilateral. Mas isso do ponto de vista estrito, se calhar, do direito civil. Depois, transportando isso para dentro do direito fiscal, não é? Na verdade, por questões de caráter concorrencial, não é? Nós não podemos, na mesma sociedade, dizer que há uma entidade que entende aquilo como donativo e a outra que não entende só em função da sua natureza jurídica, quando a atividade é rigorosamente a mesma. E, portanto, se uma sociedade comercial presta serviços, tem que liquidar IVA e tem que declarar esses rendimentos para efeitos de IRC, um clube desportivo, por muito que custe, terá que fazer rigorosamente a mesma coisa, porque isso não tem a natureza de donativo, nem sequer tem a natureza de uma contrapartida das que cabem no artigo 54 do Código do IRC. Exato. E, portanto, a consequência disso, numa vistoria, será correção pela certa. correção. Peço desculpa. A regularidade não determina donativo. Depois, Portanto, todos os meses termos uma regularidade de donativo pode não ser interpretado como tal e, portanto, podemos efetivamente não estar na presença de e depois trazer esses problemas. Claro. eu queria colocar, desculpem-me mais, não sei se... queria colocar outra questão, não sei se me podem responder neste painel, porque nada tem a ver com o benefício fiscal, mas com um assunto que foi falado no painel anterior e que tem a ver com a cláusula de rescisão, o valor da cláusula de rescisão fixada, contabilizar como ativo futuro do clube. Eu estarei errada certamente porque eu não me recordo precisamente dos factos, mas recordo-me que o Porto teve que apresentar é verdade. Teve que apresentar um balancete, creio eu, desculpem-me, a minha formação não é jurídica, não é de contabilidade, mas eu creio que foi um balancete retificativo por causa de um atleta. Teve a ver com uma transferência do Vitória Sport Clube, conhecido como Vitória de Guimarães, para o Porto e do Porto para o Vitória. Foi um negócio de 15 milhões que não existiu porque os dois anularam-se mutuamente. E o Porto teve que fazer uma retificação do seu balancete, creio eu. Isso é possível? Contabilizar como ativo? Eu não sei, ele é da área da contabilidade, mas eu a única coisa que posso dizer em relação a isso tem a ver com o seguinte também. O que é obrigatório ser devidamente contabilizado é uma coisa que chama o direito de contratação do jogador, que está previsto na lei. Está previsto no regime específico das sociedades desportivas, não é? Sim.
E esse direito de contratação do jogador, o registro que tem que ser efetuado, não é em função do valor de mercado, mas é em função do custo histórico. Não sei se estou a dizer algum disparate, se não. O que é que isto quer dizer? Aliás, esse caso do Futebol Clube do Porto não é virgem. Não é único. Já há muitos anos atrás aconteceu com outro clube também da Primeira Liga, que eu não vou dizer o nome, mas que vocês vão descobrir rapidamente com base nos factos que eu vou relatar. Fez a avaliação integral do plantel e registou, no balanço aparecia, o custo atualizado do direito de contratação de todos os atletas, com o objetivo de apresentar um balanço bonito perante a banca, precisava de se financiar, etc. E o argumento que utilizava era exatamente este, dizendo assim: eu quando comecei a época, estes atletas todos, vou dizer números à toa, não é? Valiam 40 milhões. E hoje, porque este clube foi campeão nacional, valem 70 milhões. Só que o que se esqueceu foi, na época seguinte, que já não foi campeão, esqueceu-se de baixar o valor dos 70 milhões novamente para os 40 milhões. Portanto, no fundo, o Pedro melhor explicará, porque isso é a área de formação dele, não é? Mas, no fundo, as diferenças de valoração resultantes nos ativos dos direitos de contratação só têm relevância, pelo menos fiscal, podem ter toda a relevância contabilística, mas relevância fiscal só tem se houver uma norma específica que o permita. E essas normas específicas saem para aí em média de 15 em 15 anos. Ou seja, só de 15, por exemplo, a última vez que saíram, lembro-me bem, porque acompanhei bem de perto, foi quando se criaram pela primeira vez o segundo regime das sociedades desportivas, em 97. Ou seja, porque dir-se-ia, e aí não há problema de dizer os nomes, por exemplo, o Sporting. O Sporting queria passar os ativos para dentro da sociedade desportiva, mas aquilo ia gerar uma mais-valia brutal. Porquê? Porque todos os terrenos do Sporting, no Campo Grande, vocês imaginam o valor que aquilo tem, não é? Sim. E, portanto, todos aqueles ativos ao Sporting, no Sporting Clube, estavam registados a zero. Porquê? Porque tinham sido doados pelo avô ou pelo fundador do clube. E, portanto, a partir do momento em que passavam para dentro da sociedade desportiva, iam passar com custo zero. Mas a sociedade ia transacioná-los por milhões. Ia pagar uma mais-valia brutal, ou seja, ia pagar uma mais-valia. Imaginemos que eram vendidos por 20 milhões, era 20 milhões menos zero, a mais-valia era de 20 milhões. E nessa altura saiu legislação específica que permitia exatamente fazer a reavaliação dos elementos do ativo. E, portanto, os valores foram colocados em valores de mercado e só depois é que foi efetuada a respectiva transferência. Aqui, não sei, daquilo que eu percebo muitas das vezes, eu ouvi com muita atenção a exposição quer do professor João Leal Amado, que é do professor Lúcio Correia, não é? E, portanto, eles são, obviamente, sumidades nestas matérias, não é? Mas, na verdade, aquilo também me cheira sempre um bocadinho a início de conversa, ou seja, o valor que lá é colocado não é verdadeiramente o valor que consta do balanço da sociedade, nem de perto nem de longe. Nem de perto nem de longe. Aquilo é o valor expectável. Aquilo, se tivesse que ser enquadrado do ponto de vista fiscal, é aquilo a que chamam mais-valia potencial ou latente. Okay. Ou seja, é aquilo que eu acho que o direito de contratação vale. Se eu vender, mas isso é se eu vender e quando vender. Enquanto não vender, vale zero. Paulo, tenho aqui, se me permites interromper, não é a minha especialidade de todo, a contabilidade desportiva, mas tenho uma opinião e, a ser verdade, o que passa nos meios desportivos de comunicação, o mesmo também aconteceu com o Sporting e com o Porto, na troca de jogadores. Aqui fiquei com a ideia que não mencionávamos o clube, mas penso que foi mencionado o Sporting. Portanto, não era. Não foi, mas a gente chegou lá, porque foi campeão do ano. Não era o Sporting, eu digo quem era, foi o Boa Vista, pronto, no único ano em que foi campeão. Qual é a interpretação que eu faço disto? Para mim, estes registros contabilísticos, ou esta forma de contabilidade, há de ser para chegar certamente a rácios, por causa do fair play. O Porto estava com esse problema, o Sporting teve esse problema. E, portanto, esta troca de jogadores em que jovens de 18 a 19 anos vão com 15 milhões para um lado, vêm por 15 milhões por outro lado, aqui só há uma razão que determina isso. Eu não explorei essa situação, acompanhei, li as notícias que saíram nos jornais, e mais tarde percebi que é só de certeza que é para atingir determinados rácios contabilísticos para ultrapassar determinados problemas financeiros. Isso foi essa troca. Tenho que interromper porque é assim, a tentativa pode ser essa. Por acaso dá-se a feliz coincidência também que eu sou o coordenador do órgão de gestão do licenciamento da Federação e, portanto, o fair play financeiro também passa por mim, não é? Mesmo que tenha sido essa a intenção, bate completamente na trave, porque eles têm que apresentar as demonstrações financeiras e os valores que são tidos em linha de conta para violar ou não violar os rácios do fair play são determinados com base no custo histórico, não é com base naquilo que o clube pensa que o atleta vale, mas é com base no registro contabilístico e fiscal que ele lá tem. Porque muitas vezes até pode ter um registro contabilístico mais elevado, porque chegar à contabilidade e dizer assim, este atleta, peço desculpa ao Pedro,
tu és o contabilista do meu clube, este atleta já não vale 20 milhões, vale 50 milhões. Portanto, faz favor de registar. Ele até pode registar, porque aquilo só vale do ponto de vista contabilístico. Do ponto de vista fiscal, aquilo vale 0. Ok. E do ponto de vista de cumprimento de critérios, 0 vale na mesma. Porque verdadeiramente questão- o que consta é o custo histórico, é que é o determinante. A questão aqui não foi só o anular a própria transferência, ela por ela, 15 por 15, e dar o custo 0 para cada um, foi porque havia sido prometido ou havia sido transferido anteriormente 2 jogadores em troca de 1. Sim. E Portanto, nunca poderia ser 15 por 15. E esse Historicamente, um dos nunca podia ser. um dos jogadores que estava com um preço estimado, ou com valor estimado, Estimado, exatamente. de, imaginemos, 40 milhões, foi vendido por 13. Pois. O que acontece? Tiveram que fazer aí o orçamento retificativo, ou o balancete retificativo. Sim. Portanto, Porque as correções que são efetuadas só relevam se houver lei que o permita. E não há. pois, E não há. Portanto, o que conta verdadeiramente é o custo de inscrição do atleta como ativo na contabilidade. E esse, na maior parte dos casos, sobretudo quando são atletas que estão em início de carreira, é extremamente baixo. Vocês podem pôr a cláusula, como dizia o professor João Leal Amado, uma cláusula de não sei quantos milhões, mas na verdade, o que consta é o que a gente vai ver no balanço lá da sociedade em relação àquele atleta. E na maior parte dos casos é substancialmente mais baixo. Esclarecido. sim. Ainda temos mais 2 questões. Desculpem o tempo Lá ao que demorei. fundo, penso eu. E. Está aqui uma. Ok. Só um bocadinho até o micro chegar à pessoa. E agradeço que se possa apresentar, se faz favor. Obrigado. José Oliveira, sou dirigente associativo. Obrigado. A minha pergunta, e voltamos ao mecenato, porque depois fiquei ali com uma dúvida. Foi começada a conversa e depois acho que me perdi, ou então também servirá para esclarecer. Só têm direito ao mecenato as associações que tiverem utilidade pública, certo? Exatamente. Portanto, as outras não têm direito ao mecenato. Era só esta a minha dúvida. É isso mesmo. Tem que ter utilidade pública, senão... E do que eu sei, a utilidade pública agora é mais fácil de obter através da plataforma. Está dependente, não sei de cor todos os requisitos. Sim, tem vários Está dependente requisitos. de um determinado tempo de relevante serviço prestado no domínio desportivo e de um pedido formulado ao Governo, que é quem tem competência, através do Primeiro-Ministro, penso que se mantém, para atribuir depois a utilidade pública, mediante parecer. É relevante, por exemplo, o parecer da Câmara Municipal, que comprova a nível local qual é a importância que esta associação desportiva tem no domínio do desporto a nível local, municipal, regional, etc., para ajudar exatamente o decisor a atribuir essa utilidade pública. Penso que é um processo que hoje já está muito mais simplificado. Isso é verdade. Sim, há uns anos atrás demorava 2, 3 anos, penso que agora está mais rápido. Era só, obrigado. Posso fazer uma consideração? Claro. É um tema, é uma questão pertinente. Está relacionado com a primeira parte do tema da manhã, da utilidade pública, e é muito importante, porque não é só importante para as associações o registro e todo o processo que desencadeia esta situação, como também para nós podermos chegar às entidades privadas e podermos ter a capacidade de explicar que esta forma de financiamento é legal, é aceite e não tem aqueles problemas que mais tarde podem vir a ter em potenciais fiscalizações com a autoridade tributária. Portanto, todo o processo deve passar por aí, pela utilidade, pelo registro, para que possamos chegar às empresas e dizermos: temos aqui um enquadramento, precisamos aqui do financiamento para as entidades, aqui para a associação, e o fundamento tem toda a sua base legal. Portanto, é uma situação a ter em consideração, a ter em conta no futuro e que deve ser explorada, porque não podemos estar só, e eu não estou aqui a querer desvalorizar o aspecto, não podemos estar só à espera dos apoios dos municípios, que são também muito importantes para as nossas associações, mas se nós pudermos captar recursos de outras entidades e pudermos mostrar que temos aqui a utilidade, podemos explorar aqui o mecenato, estamos a dar confiança às entidades e elas podem nos dar o retorno que nos interessa, que é as fontes de financiamento, para nós podermos desenvolver as atividades desportivas que a associação tem no seu rol de atividades. Ok? Ok, muito obrigado. Temos mais uma questão. Fundo. Nome. O pessoal já quer ir almoçar. Bom, Carlos Serrano, novamente. Obrigado. Como disse, treinador, diretor, faço tudo. Bom,
Aquilo que eu quero dizer é que é assim, falou-se no donativo, portanto eu pertenço a uma associação, um clube, como queiram chamar, também não somos de Estatuto de Utilidade Pública, somos, portanto, sem fins lucrativos, recebemos subsídio da Câmara, recebemos donativos dos pais e também temos publicidade nas camisolas dos atletas. A minha pergunta, portanto, em termos de majoração, em termos de lei de mecenato, aquilo que eu pergunto é assim, o ano passado, por exemplo, a questão dos donativos dos pais, a gente há alguns pais que pedem, e a gente passa, temos um bloquezinho, e a contabilidade pediu-nos que tínhamos que fazer isso na tal plataforma, que tínhamos que pôr isso na plataforma. Agora, a minha pergunta é dirigida, visto que nós não somos de utilidade pública, portanto não temos o estatuto, somos sem fins lucrativos, porque a gente apenas trabalha na área da formação, a minha pergunta é isto, porquê que eu tenho que ir à plataforma meter esses donativos e mesmo a Câmara, não sei se está incluído nessa lei de mecenato o subsídio que a gente recebe da Câmara em relação a essa situação. Bom, vamos lá ver. Se não tem utilidade pública, a primeira coisa, se isso já aconteceu, é estranho que aconteça, é que a própria plataforma do SNID, um dos requisitos que exige é exatamente a prova da utilidade pública. Tem que se juntar ou uma cópia do Diário da República, onde foi publicado o despacho de atribuição de utilidade pública, ou o link de acesso ao Diário da República que permite exatamente isso. Sem isso, não sai despacho do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, porque o despacho só sai depois de ser picado um por um os requisitos que permitem a atribuição dessa situação. E, portanto, um deles, porventura até mesmo o principal, é exatamente a verificação da existência de utilidade pública ou não. Se vocês não têm utilidade pública, nunca tiveram, penso eu, não sei que a plataforma tenha algum bug informático, não é? Nunca tiveram acesso ao despacho do Secretário de Estado, o que significa que os valores que receberam, lamentavelmente, não podem ser enquadráveis no âmbito do Estatuto dos Benefícios Fiscais. Sim, a gente inclusivamente tivemos que fazer, portanto, a publicidade estava nas camisolas, foi dada em dinheiro, portanto, quem nos fez os equipamentos, pôs em nome dele, de quem deu o dinheiro. Pois, exato. Não pode ser de outra maneira. Não podia ser de outra maneira, porque senão, a primeira coisa que têm que fazer é tratar, que não é assim, penso eu, tão complicado quanto isso, tratar da utilidade pública. Então quer dizer que, neste caso, não há majoração nem lei de mecenato nesta situação. Sem utilidade pública, não. Só com o estatuto. Exatamente. Está bem, muito obrigado. Posso aqui? Deixe-me só aqui acrescentar um aspecto muito importante, porque eu penso que percebi a questão de outra forma. Nós temos aqui três formas de financiamento. Temos os subsídios do município que não são tributados ou são isentos. Temos as cotas que não são sujeitas. E temos os donativos. Essa questão do donativo é muito importante que haja esta utilidade pública, porque para nós, enquanto associação ou clube, é um donativo e pode não haver problema no futuro em termos de fiscalização. Para as entidades, como não têm a utilidade pública, não vai ter a majoração, nem é custo, nem sequer é custo. Portanto, nem discutimos a questão da majoração do contrato anual ou plurianual dos 30% ou dos 40%. A entidade pode dar o donativo, mas o mesmo não deve ser reconhecido como tal na contabilidade da própria entidade, seja ela uma sociedade ou uma pessoa singular, e não é custo. Na questão não é custo pela falta da utilidade pública e pela falta do procedimento e do protocolo do registro de todo este processo para chegarmos àquele fim que nos propomos, que é termos a utilidade pública, cumprirmos os requisitos e pedirmos apoio às entidades e eles serem elegíveis como donativos e terem a majoração. Quanto às publicidades, no meu entender, estão sujeitas a IVA. Claro. Não foi um tema que nós explorámos aqui, infelizmente, porque pronto, o tempo também tem a sua limitação, mas a publicidade pode ser considerada sujeita à IVA. Não pode, é. Ou é sujeita à IVA. Portanto, penso que ficou esclarecido. Não, e tem uma coisa, já agora importante, sem querer amedrontar, que é mesmo alertar. Eu já vi pelo menos, estava aqui a tentar conseguir contabilizá-los, mas já vi pelo menos 2 relatórios de inspeção tributária que vão um bocadinho logo de início, contrariando um bocadinho isto que o Pedro está a dizer, embora eu perceba o que ele quer dizer. Porque é assim, o não ter utilidade pública, lembram-se na minha exposição que eu disse que, entre outras coisas, veda o acesso a quaisquer benefícios fiscais. Não é só o mecenato. O que significa que a exclusão tributária das cotas
e dos subsídios também cai pela base do entendimento da autoridade tributária. Porque se trata de benefícios fiscais, a autoridade tributária, nesses 2 relatórios que eu vi, o que vai dizer é o seguinte: isto são benefícios fiscais, os benefícios fiscais só podem ser atribuíveis a quem tem utilidade pública, se não tem utilidade pública, caem pela base. Obrigado. Penso que não há mais questões. Estão-me aqui a fazer sinal que devemos encerrar os trabalhos pelo adiantado da hora. Desculpem. Só faço aqui um pequeno pormenor. Só queria fazer aqui o registro de um pequeno pormenor. Há pormenores que eu não deixo de terem atenção. Portanto, o primeiro painel pediu-nos para levantar e para sentar para fazer um bocadinho de exercício físico, o que foi uma coisa excelente, embora alguns ficaram um bocado reticentes. Portanto, a minha proposta será para nos levantarmos, irmos almoçar, e o regresso penso que está previsto para as 15. Obrigado. Terminados os trabalhos desta manhã, lembramos o programa para a tarde deste sábado. Pelas 15 horas inicia o primeiro painel com o tema Desporto, Tribunal